A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortoriello. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Vamos começar o nosso bate-papo aqui com Manuel Soares. Hoje nós vamos falar sobre angústia materna, baseado no livro Nosso Lar, Espíritos Diversos, psicografia Chico Xavier. Hoje nós vamos ter esse texto, Angústia Materna, narrativa do espírito Sebastiana Pires. E aí eu convido vocês para prestarem atenção no nosso programa de hoje, porque na verdade é uma história. Nós vamos contar uma história ao longo do programa, vamos parando de trechinho em trechinho aqui, e o Manuel vai trazer alguns esclarecimentos sobre cada trecho, né? Uma explicação, um esclarecimento dentro da doutrina espírita, para que a gente possa entender um pouco melhor essa angústia materna, que é o título da mensagem de hoje. Então a história começa assim: moça ainda, casei-me com Claudino, um homem digno, trabalhador, que ganhava honestamente o pão de cada dia. Um filhinho era o maior ideal de nossos corações entrelaçados no mesmo sonho. Durante 6 anos, orei fervorosamente suplicando a Deus nos concedesse essa bênção. Uma criança que nos trouxesse a verdadeira alegria, que nos consolidasse o reino de amor e felicidade. Depois de 6 anos, o filhinho querido chegou aos nossos braços. Chamamos-lhe Pedro. Manuel, aí começa a nossa história de hoje, né? E um bom dia para você, que Jesus nos abençoe. Bom dia, Melissa. Bom dia aos nossos ouvintes. Essa narrativa está lá no livro Luz no Lar, né, que é psicografado pelo Chico Xavier. E quem traz essa narrativa é o espírito Sebastiana Pires. Através da psicografia do Chico, ela vai trazendo a situação que ocorreu com ela. Então ela está narrando o que nós estamos aqui agora lendo, vamos conversar o programa. E é uma situação muito interessante, um aprendizado para todos nós, porque a narrativa dela nós vamos ver que é extremamente comum no nosso dia a dia, e depois no final da narrativa ela vai falar para nós, lá no mundo espiritual onde ela se encontra, como é que foi todo esse processo, a sua dificuldade e o seu desejo futuro. Muito bonito. Melissa, mas é isso então. Nós vamos começar. Ela teve muita dificuldade para engravidar, foram 6 anos, né, pedindo a Deus essa ajuda, até que depois de 6 anos, ela e Claudino receberam a chegada do Pedro, né? Vamos ver como é que continua a nossa narrativa então. Contudo, desde as primeiras horas de sua chegada, inesperado exclusivismo tomou conta de meu espírito fraco, como se a alma de uma leoa me despertasse no seio. Não obstante os protestos de meu marido, criei Pedro somente para minha admiração, para meu encantamento. Muitas vezes perdia-me em ideias fantasiosas, arquitetando para ele um futuro diferente no qual, mais rico e mais poderoso que os outros homens, vivesse consagrado à dominação. Por esse motivo, mal ensaiando os primeiros passos, Pedro, estimulado por minha leviandade e invigilância, procurava ser forte em mau sentido. Pois é, vamos ver agora, né? Após a chegada do Pedro, ela se sentiu dominada por um sentimento, né, muito forte, que isso acontece às vezes com certas mães, com certos pais, né? Quando chega aquele novo filho ou aquele filho, a gente sabe que isso pode acontecer em função de influências do passado, ligações do passado, ou porque todos nós temos os nossos vícios, as nossas vaidades, o nosso orgulho. Às vezes, um fato nesse sentido desperta em nós aquele sentimento que estava adormecido. No caso de um filho, o envolvimento é muito maior de todos nós pais, né? Então, não tem nada de errado ela querer o carinho, querer que o filho dela tenha sucesso na vida, tenha as coisas que às vezes ela não pôde ter. Isso, todos os pais desejam uma vida melhor para os seus filhos. Mas não pode ser esse sentimento de uma leoa, né? Uhum. Porque aí as coisas se extravasam e às vezes nós assumimos posturas mesmo doentias.
E o que ela narra no finalzinho aqui, que ela começou a sentir que o Pedro estava indo para um forte sentimento no sentido de maldade, né? Então ela já deveria ter despertado nisso aí. Mas às vezes nós, pais e mães, em função de todo esse envolvimento, de todo esse psiquismo que nós criamos, não observamos. E é importante, aí também eu acho um ponto importante, Manuel, que a primeira infância ela é muito determinante na educação, né? Verdade. Porque aí é que vai nascer todo aquele trabalho, né? Por isso que eles chegam pequenininhos, mais dóceis, para a gente poder ajudar. E se nós deixarmos passar isso, quando chega na segunda infância, né? E que a gente chama às vezes de puberdade ou idades mais avançadas, se torna difícil. Parece que a nossa Sebastiana não está observando esse detalhe, né? Vamos ver a narrativa. Vamos ver o que vai acontecer, né? Garantido por mim, apedrejava a casa dos vizinhos, humilhava os companheiros e entregava-se no lar aos caprichos que bem entendesse. Inutilmente, Claudino, meu marido, me advertia atencioso. Meus princípios, porém, eram diferentes dos dele, e eu queria meu filho para vaidosamente reinar. Complicado, hein, Manuel? E olha que coisa interessante, né? Ela foi deixando o menino tomar todas as vontades, sem limites, né? E aí, se aquela criança, aquele espírito também que reencarna, ele já tem algumas tendências, né? Vai exacerbando aquilo que ele traz de encarnações passadas. Lógico, às vezes o Pedro poderia ser um menino dócil, tranquilo, amoroso, bonzinho, né? Mas nós não sabemos na nossa casa que espíritos estão reencarnando, que compromissos nós assumimos perante o mundo espiritual para recebermos novos espíritos no nosso lar. Então é preciso muita atenção para a gente ver a tendência dos nossos filhos. Então parece aqui que está juntando uma tendência da mãe, de querer que o filho fizesse, dominasse e fosse poderoso, como ela narrou, com um espírito que reencarna que já tem uma tendência a ser agressivo, né? Não ser respeitoso. E olha outra coisa muito interessante, tinha o Claudino, o marido, né, que já estava dando a ela algumas advertências, quer dizer, o Claudino estava já observando isso. Sim. Quer dizer, Deus já colocou um casal de forma que um pudesse ajudar o outro, não é? Mas ela fala que em função dos princípios dela, das ideias dela, do desejo dela, ela não estava prestando atenção nos alertas que o Claudino, seu esposo, estava fazendo em função do que ele já estava observando, né? Vê como há o equilíbrio até nesse aspecto no casal, né? São pessoas diferentes, observações diferentes, sentimentos diferentes para se completarem. É verdade. E aí também demonstra a importância do pai na criação dos filhos, porque às vezes as pessoas ainda têm essa ideia, quem educa é a mãe que fica no lar, a mãe que... Não, o pai também tem total responsabilidade sobre isso, né, Manuel? A gente notou lá no início que era trabalhador, né, ganhava a vida honestamente, então a gente entendia que o pai não estava tão presente em casa pelo trabalho dele, né? Essa é uma história mais antiga, onde as mulheres praticamente não trabalhavam só no lar, né? E ela ficava o tempo todo com a criança e o pai, quando chegava, estava notando esses comportamentos, e ele estava começando a alertar, mas ela não se deixou envolver pelos os alertas e as palavras do Claudino, né? É verdade. E então aí, ele já estava tampando pedra nos vizinhos, humilhando os companheiros, estava começando, e dentro de casa, pelo que ela fala aqui, só caprichos, né? Ou seja, sem limites, né? É o que a gente vê da figura do filho mimado, né? Que pode tudo, que não tem limites realmente, né? Bom, agora chega a fase da escola, né, Manuel? O Pedro vai crescendo e agora chega na fase da escola. Como é que foi aí na fase da escola? Ela narra que Pedro na escola se fez pequenino demônio. Nossa, mãe. Existe isso no dia a dia? Existe, né? Os professores que o digam. Desrespeitava, perturbava, destruía e reticências, né? Ainda assim, vivia eu mesma questionando os professores e desejando que lhe fossem assegurados privilégios. Com isto, Pedro era transferido de escola para escola. Professores, instrutores, serventes temiam minha agressividade, sempre disposta a ferir. Então vamos supor, até aí, olha só, o que é muito comum, né? Às vezes os pais acham que a culpa é da escola, né? Que a escola que não dá os limites, que a escola que não dá educação, que os professores estão errados.
aí tira o filho dessa escola, leva para outra. Eu tenho dois filhos que trabalham nessa área, a gente vê muitas narrativas semelhantes, sabe, Melissa? Uhum. Então é uma realidade até hoje, né? Nos dias isso também. Ou seja, a mãe sempre questionando a escola, os professores, mas ela não se questiona. Os pais não se questionam se esse menino não está assim desta forma, porque dentro de casa ele não está encontrando um carinho, um limite, uma orientação, uma educação, né? E olha só, com isso Pedro se tornou incapacitado para os estudos mais amplos. Ou seja, não aprendia, né? Não teve falta de disciplina, né? Ele não foi absorvendo os ensinamentos, então não tinha conteúdo para continuar e não tinha postura para continuar, né? Então a índole de Pedro, a índole é aquilo que a gente traz de encarnações passadas, que às vezes é agravado pelo que os pais me permitem fazer, né? Não se compadecia com qualquer disciplina. Então a índole dele era de indisciplinado mesmo, né? E eu, sua mãe, né, a dona Sebastiana, favorecia a prepotência, a vaidade e o orgulho. Então, ou seja, ele era um menino indócil, né? Realmente de um temperamento deseducado, e ainda era prepotente, vaidoso e orgulhoso. E a hora de passar a trabalhar já estava terminando, porque já estava na escola fundamental, né? É verdade. E a gente sempre fala, né, a escola, o trabalho da escola é para instruir, né, levar instrução para as crianças, e não educação. A obrigação da educação, a educação é do lar, né? Dos pais, né, dos familiares, em educar as crianças para aquele mínimo, né, de disciplina, de obediência, de responsabilidade, né? Respeito. E não... É lógico que a escola também ajuda isso, né? Mas a função, a obrigação disso é no lar, né? Por isso que o livro chama Luz no Lar, e ele está narrando isso para nós, né? Exatamente. Se a criança vai chegar na escola com 5 anos, às vezes com 4 até, mas e esses anos anteriores todos, né? Então vocês tiveram 4, 5 anos de deseducação no lar para a escola resolver. Deixa fazer tudo, não tem como, não ensina, não orienta. É isso mesmo. Realmente precisa da responsabilidade dos pais nesses primeiros anos, com mais fervor, né? Bom, e a história continua, né, Manuel? Vamos lá. Quando Pedro completou 16 anos, já um rapazinho, né? Meu marido, Claudino, pai amoroso e correto, providenciou-lhe um trabalho digno. Mas no terceiro dia de tarefa, Pedro chegou em casa choramingando, a queixar-se do chefe, e eu, em minha imprudência, lhe aceitei as lamentações e exigi de meu esposo lhe dobrasse a mesada, retirando-o do trabalho em que, a meu ver, apenas encontraria aborrecimentos e humilhações. Meu esposo me fez ver a impropriedade do meu procedimento, mas para não brigar comigo, não me contrariar, não insistiu em contendas. Ou seja, o pai, observando mais uma vez, né, tentou arrumar um emprego, porque às vezes quando a pessoa sai de casa e começa a encontrar o trabalho fora, vai tendo que se adequar às exigências, né? Mas Pedro, com 3 dias, já abandonou o trabalho, chegou em casa choramingando, fazendo o teatrinho dele, e o coração da mãe, que já tinha essa tendência também de ampará-lo, de colocar debaixo das asas, não olhar seus defeitos, deu toda a guarida e ainda falou para o marido, não vai continuar, o trabalho não está sendo bom, está trazendo aborrecimento, humilhação para ele, você dobra a mesada para ele se sustentar. Aí o marido tenta ponderar, mas ela insiste, e como o marido não tinha um espírito de contenda, ele era um espírito assim que observava, mais tranquilo e sereno, também não quis insistir, e para evitar problemas no lar. E lá se foi o Pedro. Pois é, e a gente vê nesse momento, né, Manuel, um momento realmente delicado, porque ele está numa idade crítica, né, dos 16 anos aí, e realmente sem um estudo, né, sem se dedicar aos estudos e sem querer trabalhar, para onde que Pedro será que vai se encaminhar, né? Acho que é o próximo passo que nós vamos ver aí, e isso é um alerta, né, que sirva de alerta essa história, lembrando que é uma história real, trazida para nós pelo espírito Sebastiana Pires, e que, na verdade, a gente vê essa história se repetindo hoje em vários lares, né, Manuel? Eu passei por isso, eu morava em Juiz de Fora, estava fazendo a engenharia, fiz estágio na cidade de Juiz de Fora, em 2 empresas lá, e depois, quando eu me formei, eu tive a oportunidade de sair para trabalhar fora, né? E eu nunca tinha trabalhado fora, longe da casa dos meus pais.
tive que me adequar a muitas coisas, até no aspecto alimentar, né? Porque na casa da gente a mãe faz uma coisinha, faz outra e tal. Quando você vai para fora, né? Não comia isso, não comia aquilo, passei a comer muita coisa. Tem que se virar. Eu não comia porque senão ia passar fome, né? E também o relacionamento, tive muita dificuldade na vida de aprender nesses relacionamentos profissionais, porque é só com o trabalho mesmo, no dia a dia que a gente aprende, né? Que aí a gente vai amadurecer, porque casa é uma coisa, faculdade é uma coisa, o trabalho é diferente, porque as pessoas são diferentes. Aí já nós temos pessoas para comandar, pessoas para obedecer, né? Porque temos os nossos chefes, pessoas que nos orientam a empresa. Então é um aprendizado na vida. Se a gente não tiver uma educação, uma preparação, a gente pode sofrer muito nesta fase e ser mais difícil o nosso ajustamento no processo de vida, né? É verdade, é verdade. E aí continua Pedro assim, né? Em breve tempo, a Sebastiana nos relata: nosso filho entregou-se a deploráveis situações. Em casa, altas horas embriagado. A coisa foi complicando. Foi complicando, né? Deploráveis situações. Aí a mãe começa a se perguntar, né? Onde foi que eu errei? Que eu errei, né? Os pais começam a se perguntar. E continua assim: o olhar piedoso de Claudino para as minhas lágrimas dava-me a entender que as minhas preocupações surgiram demasiado tarde. Aí começou a cair a ficha, né? Gastador e viciado, Pedro confiou-se à bebida, à jogatina e outros problemas mais graves, comprometendo-se no estelionato de grandes proporções em que o nome de meu esposo se envolveu numa dívida muito superior às nossas possibilidades de nossa casa. Claudino, desditoso e envergonhado, adoeceu, sem que os médicos lhe identificassem a enfermidade, falecendo após longos meses de martírio silencioso. Nossa, Manuel. Triste, né? Triste. Olha só, quer dizer, um descuido, juntando, como vamos lembrar, uma tendência que esse espírito que reencarnou lá, o Pedro, já tinha. A desatenção da mãe, até o incentivo dela, né? Levou que o quê? Que ele começasse a chegar altas horas em casa, embriagado, se envolvendo com jogatina, com outros problemas mais graves que ela não narra, mas a gente imagina, né? E até o ponto de cometer um estelionato, ou seja, fez um gasto extremamente excessivo, assumiu uma dívida excessiva, que eles, na casa deles, nas condições deles, mesmo sendo trabalhadores e com recursos, foi complicado, ou seja, superior às possibilidades. O marido ficou tão desdiçoso e envergonhado, porque o nome dele foi envolvido, porque o filho usou o nome do pai, né? Ele adoece e vem a falecer. Nossa, que situação dolorosa, né, Manuel? Coisas que a gente vê também no dia a dia, acontecem também, né? A gente vê isso acontecendo porque quando bate uma situação dessa, aí quando cai a ficha, quando as pessoas se dão conta, realmente é um baque muito grande. Aí entra um processo depressivo, uma doença que se instala, aí todo esse processo que às vezes chega a levar ao desencarne mesmo, quando as pessoas não partem para atitudes mais agressivas, né, de suicídio, né, abandono do lar e outras coisas mais. Nós temos visto a nossa sociedade passando por esse enfrentamento, principalmente nas questões das drogas, né? Jovens, muito jovens envolvidos com droga, com tráfico e que acabam se comprometendo aí nesses problemas, nessas situações e que levam ao que você falou, suicídio ou homicídios, né? Ou a fugas ou a prisões, ou seja, uma situação que realmente desestrutura toda uma família, né, Manuel? Nós trouxemos esse assunto porque fizemos esse assunto num outro lugar que foi muito proveitoso e hoje a gente vê como você está narrando que essa parte aqui da bebida jogatina, ela tem outro componente muito forte que você citou, que são as drogas, que é um processo muito mais violento, né? E aí a gente está vendo muitas famílias desestruturadas, jovens desestruturados, chegando ao suicídio indireto, às vezes não que queiram se matar, mas acontece em função de excessos, né? Lares também, os pais sofrendo demais. Então é importante a gente refletir sobre essa narrativa da Sebastiana, porque vai nos chamando a atenção e nos dando alertas sobre o que podemos fazer ainda, né? Porque as soluções existem, depende de nós tomarmos a iniciativa, né? Mas e aí, Manuel, como é que a história continua depois de todo esse sofrimento e da desencarnação
do Claudino. Vamos caminhar mais um pouquinho, né? Olha o que aconteceu. A dívida era tão grande, acima da capacidade deles, e o marido veio a falecer, né? Aí ela, Sebastiana, teve de vender a casa para quitar a dívida que era de grandes débitos. Então ela não tem mais o lar. Nossa. Então ela mudou com Pedro para um domicílio bem modesto, numa região mais retirada, né? Mas ela começou a trabalhar aqui, ela relata, aos 50 anos, olha só, ela nunca tinha trabalhado até então. Agora, em função desta dificuldade, ela começa a trabalhar aos 50 anos para atender às necessidades de quem? Do Pedro de novo. Quer dizer, ela continua ainda parando o filho, ajudando, mãe, né? Mas ela começou a sofrer das mãos de Pedro, ou nas mãos de Pedro, o filho embriagado, dilacerações e espancamentos. Nossa. Por quê? Porque o filho queria mais dinheiro, não trabalhava, mais dinheiro, e ela com pouco recurso, o pouquinho que ela tinha era para manter a casa, e ele fora de si começou a aplicar nela espancamentos, bater na própria mãe. Certa noite não pude conter-lhe os golpes e caí golfando em sangue. Internada no hospital de emergência, senti medo de partilhar o mesmo teto com o homem que meu ventre gerara e se transformara em desapiedado verdugo. Fugi-lhe do convívio. Que situação triste, né, Manuel? Você vê, e eu lendo aqui, né, a gente lendo essa história aqui para os nossos ouvintes, a gente relembra de tantos casos reais também, sim, que esse caso é um caso real, claro, sim, né? Mas tantos casos atuais, recentes, de mães que acabam sofrendo, né, as agressões dos filhos, principalmente dos filhos viciados em drogas, e como que isso traz sofrimento para todos à volta, né? A gente que trabalha em casa espírita, que tem esse trabalho, né, de atendimento, de acolhimento, de ajuda, a gente vê sempre situações semelhantes a essa, né? Semelhantes. Então, isso para nós, essa leitura, vai nos fazendo refletir, vai nos ajudando a ter informações para passar para essas pessoas, para nós mesmos que conversamos, para a gente encontrar informações de como envolver, né, de como fazer. Você vê. O filho começou a bater na própria mãe tantas vezes, que um dia ela apanhou tanto, coitado, que ela não teve, ela baixou ao hospital. E ela, a partir deste dia, dessa agressão que foi tão violenta, ela passou a ter medo do próprio filho gerado por ela mesma. E o único caminho que ela teve no momento de ideia foi procurar ajuda de uma outra forma. Muito triste, né? Isso, vamos lá, né? A Sebastiana Pires, antes do nosso intervalo, ela teve o espancamento por parte do filho, foi para o hospital, machucou muito, e a hora que ela volta, que é liberada do hospital, ela não teve coragem de voltar para o próprio lar, temendo que o filho machucasse de novo em função do que vinha acontecendo. Então ela procurou uma velha companheira de mocidade que morava num bar bastante humilde para pedir para morar, né, com essa senhora, e ela, lógico que acatou, abraçou a nossa Sebastiana e deu essa guarida para ela. Então as duas senhoras juntas organizaram um pequeno bazar de quinquilharias para que pudessem se manter, né, ter algum dinheirinho para poderem manter uma vida dentro do que pudesse trazer para elas um pouco de conforto, pagar suas despesas, alimentação. Mas ela pensava no filho, né? Porque filho é filho, e apesar de tudo, ela tinha essa situação de gostar muito do menino, eles teriam uma ligação de passado, né? E ela segurava sempre o retrato do filho, agora entre saudade, pela distância que estava, e a oração, entregando o filho à proteção de Virgem Santíssima. Você pedia a Maria, mãe de Jesus, que amparasse o menino que estava numa situação muito complicada. E aí, após o trabalho, ela se recolhia em singelo aposento, sempre rogando a Deus que amparasse o Pedro, aquele que ela infelizmente só soubera agravar a sua posição moral. Então agora ela estava consciente que a postura dela fez com que o menino se tornasse uma pessoa muito agressiva e inconsequente. Então ela já tinha essa lucidez. E aí agora é tentar, né, Manuel,
aproveitar o tempo perdido e tentar de alguma forma minimizar os equívocos do passado, ela né? não podia fazer outra coisa, porque ela não teve coragem de voltar mais para casa, porque o menino estava batendo nela, até o dia que ela teve que ir para o hospital em função de sangramentos e outras coisas graves que ela teve, né? Então ela foi para a casa dessa amiga, o que ela podia fazer nesse momento era só pedir a Deus ajuda para o filho, né? E a lembrança que martirizava ela, né? E agora a cobrança da consciência já falando, né? 10 anos se passaram, né, Manuel? E aí ela diz para nós: consegui juntar algumas economias que guardava em meu quarto. Com receio de tantos assaltos, adquiri um revólver para me defender em casa e o deixava debaixo do meu travesseiro. Outro equívoco da nossa companheira, ou seja, morava num bairro humilde, um bairro talvez um pouco complicado a nível de violência, né? E aí a postura que ela teve, talvez junto com a colega lá, é que guardava as economias em casa, porque não tinha talvez como guardar em banco, talvez o dinheiro não fosse suficiente. Aí a ideia foi adquirir um revólver para se defender no caso de uma emergência. Quer dizer, mais um caminho errado, porque a gente aprende aí nessas explicações da vida e as pessoas entendidas que esse revólver ele costuma ser pior do que melhor, né? Ou seja, costuma trazer transtornos para nós, porque às vezes a gente comete desatinos com ele, e às vezes esse revólver ainda é roubado pelos assaltantes e ainda se torna um elemento de maior agressividade ainda, né? Então a Sebastiana, mais uma vez, no desespero, tomou uma decisão equivocada. Olha só, aí depois disso tudo, numa noite chuvosa e escura, ela estava na casa dela dormindo à noite, então ela percebeu que um homem entrou em casa. Estava chovendo muito e ela estava no quarto. E aí ela viu que depois esse homem que entrou em casa foi até o seu quarto e começou a mexer nas gavetas, procurando algo que lhe atendesse às intenções. Então entrou no quarto que ela estava dormindo, estava tudo escuro e ela estava acordada, né? Mas ele não sabia. Aí com cuidado ela pegou o revólver que estava debaixo do travesseiro para poder se defender e, se fosse o caso, até atirar no bandido que estava entrando para que não tivesse maiores consequências. Ela já tinha passado tanto problema com o próprio filho, né? Aí uma luz de um relâmpago penetrou na vidraça e clareou o quarto. Apavorada, reconheci no semblante do homem que invadira minha casa meu filho Pedro, convertido em ladrão. Quanta dor, né? Quanto sofrimento, né? As coincidências da vida, né? Ou seja, a pessoa que estava entrando na casa dela com o intuito de roubar, quando deu aquele clarão no quarto, ela conseguiu ver o rosto, era o filho, ela reconheceu imediatamente. Aí o que acontece? Esmoeceram-se os braços dela ficaram frágeis, sem força, quis gritar, mas não conheceu. Conseguiu, porque se ela gritasse Pedro, alguma coisa assim, ele ia saber que era a mãe, né? Não conseguiu, a voz não saiu. Através do mesmo clarão, ou seja, através do mesmo relâmpago, Pedro me viu de arma em punho e bradou: não me mates, megera, não me mates. Quer dizer, ele não reconheceu a mãe, talvez pela escuridão, pelas condições que ela já estava, né? Com cabelo diferente, o rosto diferente, pela vida que estava levando. Pedro avançou sobre mim, despojando-me o revólver. Sufocou-me com os dedos que eu tantas vezes havia acariciado. Não consegui pronunciar nenhuma palavra. Ainda consegui vê-lo acendendo a luz e encontrando o retrato em minha mão e horrorizado a dizer: minha mãe, és tu? Naturalmente, ele agora contava simplesmente com um cadáver. Uma grande tragédia, né? O próprio filho matar a mãe. Quando ele vê a pessoa armada, né? Ele, no instinto de defesa e agressividade dele, ele consegue retirar o revólver e ainda vai sufocá-la para que ela não grite, não faça mais nada. Só que a coisa é tão forte que ela não consegue resistir e vem a desencarnar. E aí ela continua, né? Ainda imantada ao corpo pelos fluidos remanescentes, daria tudo para voltar ao equilíbrio orgânico, acariciar-lhe de novo os cabelos e dizer-lhe:
Filho querido, não se preocupe. Regenere-se e sejamos felizes voltando a viver juntos. Estou velha e cansada. Fique comigo, fique comigo. E via Pedro, aterrorizado, a gritar: Mamãe, minha mãe. Na realidade, o que acontece? Ela já tinha se desligado do corpo? Não, o corpo já tinha falecido, mas a gente sabe que nessas mortes, né, violentas, quando você disse aí, né, que não tinha chegado a hora ainda, foi um assassinato, né? Ela ainda tinha fluido vital no seu organismo físico e o corpo ainda estava ligado ali, tinha sido de imediato. Então o espírito dela ali ligado àquele corpo estava ainda com a consciência do que estava acontecendo, né? Então ela na hora vê que o que acontece, vê o que aconteceu, né? Que ela tinha sido sufocada. Aí a consciência cobrando tudo, e ela vendo o filho naquela situação, ela quer ficar com o filho, quer que fiquem juntos, aquele desejo que ela gostaria que tivesse, né? E ainda escuta o Pedro gritando pela mãe, né? Minha mãe, mamãe, mas já era tarde, né? Ela o corpo já tinha falecido, né? Em função da asfixia, não resistiu, né? Então, olha só, é uma situação que acontece, né? Muito mais do que a gente imagina nessas situações. Depende muito também da condição mental, né? Ela, como mãe, ela não era uma pessoa ruim, ela conduziu de forma ruim. Mas você vê que nesse momento ela queria ficar com o filho, desejando abraçar o filho, fique comigo, estou velha e cansada. Porque quando é uma pessoa maldosa que faz isso, ela não está nem preocupada em o que aconteceu, né? Mas ela tinha um coração bom, ela não teve força para resistir, né? Aquele orgulho que ela tinha em querer um filho poderoso, e aí o filho era um espírito também inconsequente, né? Se juntaram as coisas, mas ela então neste momento de dor, tudo que ela queria é que nada daquilo tivesse acontecido e pudesse estar com o filho e tal, mas infelizmente, e o filho nesse momento que vê a mãe morta também entra em desespero, né? Um sono profundo pouco a pouco se apoderou de mim e somente mais tarde acordei numa casa de socorro do mundo espiritual. Casa onde pude reconstituir minhas energias para compreender a necessidade da restauração de minha alma diante da lei de Deus. No entanto, até agora, busco meu filho para rogarmos juntos a bênção da reencarnação, para que eu possa extirpar-lhe do sentimento a era maldita do orgulho, da viciação e da crueldade. Aí então olha só que interessante, né? Depois daquele momento que ela queria ficar com o filho e que ela viu ele gritando, ela cai num sono profundo, que é aquela bênção, né? Daquele momento após a morte que a gente tem de entrar nesse momento que a gente chama de perturbação momentânea, né? Que é maior ou menor para todos nós, dependendo do nosso psiquismo, da nossa espiritualidade, do nosso merecimento, né? Mas você vê que ela foi depois, né? Mais tarde, ela não fala aí o tempo, esse mais tarde é variável, né? Ela foi recolhida numa casa de socorro do mundo espiritual, casa que nos acolhe para que a gente possa se reconstituir, acordar, se tratar, e ela aqui que teve as energias restauradas, né? E aí entende o que ela precisava restaurar, não as suas energias, mas a alma dela diante da lei de Deus. Ou seja, aquele compromisso que ela tinha tido durante esta vida de receber o Pedro, que era uma pessoa que tinha toda aquela dificuldade, ela como mãe, trabalhar com aquele espírito, no amor, no carinho, da educação, contra a vaidade, contra o orgulho, ela tinha sentido que tinha falhado, né? E aí ela pede a restauração da alma dela como? Solicitando uma nova reencarnação, né? Teria que reencarnar de novo, receber de novo o Pedro como filho, para que aí pudesse extirpar dele a herança maldita do orgulho, da viciação e da crueldade. Mas, no mundo espiritual, ela com todo esse amor, com todo esse desejo, não estava localizando o filho ainda. Ou seja, o filho continuava no mundo material, ou às vezes já até desencarnado, mas ela não tinha conseguido encontrá-lo. Por quê? Consequentemente, um menino, daquela situação toda que ele teve aqui na Terra, de agressividade, de assassinato, de viciação, não ia aportar no mundo espiritual, no local onde ela estava. Foi para uma região
de maior sofrimento, né? De maior imperfeição. E aí a gente sabe que quando a gente desencarna, nós vamos habitar no mundo espiritual aquilo de acordo com o que nós fizemos na Terra, de acordo com a nossa postura. Então ela ficou agora já consciente com esse desejo, numa situação de se preparar para voltar e ter o Pedro, mas o Pedro precisa ser preparado primeiro para isso. E vai depender de quem? Dela lá no mundo espiritual ajudar nessa preparação, nesse reencontro, eles se reencontrarem lá, para que ela possa acalmá-lo, possa levar para ele o amor, possa preparar o espírito dele junto com os amigos espirituais para uma nova reencarnação, onde ela possa trabalhar naquilo que não foi feito, contra o orgulho, a viciação, a crueldade que aquele espírito tem guardado dentro de si. Era o trabalho que ela tinha que fazer e ela nessa encarnação ela não conseguiu, ela falhou. Mas aí vem a misericórdia divina que sempre também permite novos recomeços, Sim, né, Manuel? lógico. Ainda que sejam dolorosos, Sim. mas a oportunidade de recomeçar novamente sempre existirá, né? É verdade, você vê que ela está aqui, ó, rogando juntos a bênção da reencarnação. Ela está consciente disso. Isso já é um fator muito importante, porque tem aqueles coitados que estão tão ainda arraigados ao terra a terra que nem sabem de reencarnação, mesmo lá no hospital às vezes não tem essa compreensão, e ainda aí quer dizer, fica mais difícil o processo do entendimento. Por isso que a gente sempre fala aqui, né, Melissa, que é importante a gente ter uma espiritualidade, a gente ter uma religião, para que a gente seja religioso, desenvolva esse lado espiritual, esse lado para com Deus, com Jesus, né? Que a gente vai estar preparando a nossa passagem para o mundo espiritual para aportarmos lá numa região mais tranquila, serena, de apoio, de ajuda, que vai nos dar toda a condição de prepararmos o nosso caminhar, né? E ela está consciente disso, mas o Pedro, infelizmente, ela não conseguiu nem localizá-lo. Não quer dizer que não vai localizar, lógico que vai, né? O hospital vai ajudá-lo, mas provavelmente ele está passando para ajustes ainda dentro daquilo que ele precisa até que chegue esse momento. Então vai ter que aguardar. Enquanto isso, vai ser mais sofrimento para ela. É verdade. E enquanto isso, né? Enquanto ela sofre as consequências dos seus erros deliberados, ela continua clamando, né, para as companheiras do mundo, para as mães, né, companheiros do mundo. Mães da terra, educai vossos filhos, afagai-os no carinho e na retidão, na justiça e no bem. Uma criança no berço é um diamante do céu para ser burilado. É o conselho que ela está dando, que é o que ela passou, né? Ela fala, né, educai vossos filhos, aquilo que nós falamos lá no início do programa, né? Educação compete aos pais. E fala mais, afagai-os com carinho, lógico, todos os pais querem um carinho pelos filhos, mas na retidão, na justiça e no bem. É obrigação nossa, né? E filho é para a vida inteira, seja filho pequenininho, seja filho grande, igual estão os meus, mas a gente sempre está às vezes conversando, trocando ideia, aprofundando, né? Porque isso é sempre um aprendizado, né? E como você leu aí, ó, uma criança no berço é um diamante do céu a ser burilado. Burilado por quem? Pelos pais. Porque se ele não for burilado pelos pais, ele vai ser burilado pela vida, né? E às vezes nem sempre da forma adequada. No caso do Pedro, a vida foi muito dura para ele, porque ele já tinha o coração duro, né? Na verdade, a vida deu de volta para ele o que ele estava dando à vida, né? Ou seja, tem um ditado popular que fala que a vida é madrasta, né? Não é verdade. A vida é a vida soberana e justa. Só que nós não preparamos para a vida. Então aí depois as consequências chegam, né? Nós temos o retorno daquilo que nós semeamos, né? Para terminar, ela fala mais um pouquinho, mais uma frase. Olha só: lembrai-vos de que o próprio Deus, conduzindo à terra o seu Filho divino, nosso Senhor Jesus Cristo, o fez nascer numa estrebaria, deu-lhe trabalho numa oficina singela, induziu-o a viver em serviço dos semelhantes e permitiu que ele, o justo, fosse merecidamente imolado aos tormentos da cruz. Então, nosso exemplo é Jesus, né? Simplicidade, amor, carinho pelos semelhantes. Foi o que faltou à nossa mãe, que o carinho dela foi um carinho doentio, né? E quantos de nós não estamos no mesmo caminho? Doentio para com os nossos filhos, para com os nossos pertences, para com a sociedade, para com as vaidades. Precisamos mudar, trabalhar em nós para que possamos seguir Jesus. Que a religião sempre nos ajuda nesse sentido, quando nós abraçamos a religião com carinho, né, com amor, principalmente a doutrina espírita, né, que traz esse lado total do mundo espiritual,
como a narrativa da Sebastiana, que lá do mundo espiritual trouxe essa mensagem poderosa através do Chico para a gente refletir e analisar. Manuel, muito obrigada pela sua participação, por trazer essa história aí, foi quase uma radionovela, né? A gente aí falando, discutindo e comentando sobre as passagens. Muito obrigada e que Jesus te abençoe hoje e sempre. A gente agradece a Deus a oportunidade, né, e os ouvintes pelo escrito. Um abraço para todos. Agradecemos a todos os ouvintes aí sintonizados, ao Fred com a gente aqui nos estúdios, vocês que estão participando. Lembramos que esse programa estará no canal da AME, lá no YouTube, AME Barbacena. Na quarta-feira já estará disponibilizado o vídeo desse programa de hoje para você divulgar, compartilhar, mandar para os seus amigos, para os seus entes queridos, né? E aí você pode participar, aí, então, ouvindo esse programa novamente na quarta-feira. Manuel está pedindo, pode divulgar, Manuel, o livro? Só para as pessoas que quiserem ler a mensagem toda direto, está no livro chamado, tem o título Luz no Lar, Espíritos Diversos, psicografia do Chico Xavier e editora Federação Espírita Brasileira. Okay. É um dos capítulos do livro, tem o nome de Angústia Materna. Ok, fica aí a divulgação. Desejo a vocês um excelente final de semana, de muita paz, de muita luz, uma semana abençoada de trabalhos no bem. Sábado que vem, se Deus quiser, estaremos de novo aqui no nosso Seara Espírita. Paz e luz e até a próxima, se Deus quiser. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.